Vamos observar agora o algoritmo árvore de decisão. Os algoritmos de árvore de decisão, ele gera uma estrutura de árvore que ajuda na classificação e na predição de amostras desconhecidas. Tá? Então existem registros que são conhecidos como conjunto de treinamento e com base nesses registros uma árvore será montada. A partir então dessa árvore é possível classificar a amostra desconhecida sem necessariamente ter de testar todos os valores dos seus atributos. O algoritmo de classificação por árvore de decisão é considerado um algoritmo supervisionado, pois é necessário saber quais são as classes de cada registro do conjunto de treinamento. A mineração de modelos de classificação em bases de dados é um processo composto de duas fases. Então veja que nós temos aqui o aprendizado e temos o teste. Na fase de aprendizado é utilizado um algoritmo classificador sobre um conjunto de dados de treinamento. Então, nós temos aí a construção do classificador propriamente dito. O conjunto de treinamento corresponde a um subconjunto de observações de maneira aleatória a partir da base de dados que se deseja analisar. Cada observação do conjunto de treinamento é caracterizada por dois tipos de atributos. Nós temos então o atributo classe, ele vai indicar a classe a qual a observação pertence, e temos os atributos preditivos, os valores eles serão analisados para que seja descoberto o modo como eles se relacionam com o atributo classe, que é o atributo principal. Tá? Para exemplificar esses conceitos, vamos observar um exemplo. Nesse exemplo aqui, o conjunto de dados é composto por observações selecionadas a partir de uma base hipotética de informações, onde nós teremos aqui um atributo classe inglês. Esse aqui será o nosso atributo classe. Tá? Nós vamos aqui considerar quais são as pessoas que falam este idioma e se o tipo de escola onde essa pessoa estudou e se ela tem graduação ou não influenciam o fato de a pessoa saber falar esse idioma. Tá? Então nós temos essa base de dados formada por 8 pessoas. Ok? Temos aqui o tipo de escola que essas pessoas estudaram, se foi numa escola pública ou numa escola privada. Temos aqui se essa pessoa possui graduação ou não. E se isso influenciou no fato de ele saber falar o idioma inglês. É importante observar que uma árvore de decisão pode ser utilizada com duas finalidades. A primeira é a previsão, por exemplo, descobrir se um cliente será um bom pagador em função de suas características. E a segunda é a descrição, que seria fornecer informações interessantes a respeito das relações entre os atributos preditivos e o atributo classe numa base de dados. Muito bem, bom, para isso, para nós observarmos esse exemplo aqui, nós vamos usar um software, tá? Que é esse software Weka. Vou abrir aqui o browser. Aqui ele é um software feito em Java, software para data mining, tá? É um software livre. Você pode baixar, tem a opção de download. Se você não tiver o Java na sua máquina, você deve baixar juntamente com a JVM, tá? A Java Virtual Machine. Caso você já tenha o Java, basta baixar o software normal sem a JVM, que será menor o seu download. Eu já baixei e já instalei, ele já está no meu computador. A base de dados que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Só que para eu usar essa base de dados, eu preciso organizar o arquivo que o Weka vai ler, tá? Esse arquivo está aqui, o arquivo idioma, a extensão é essa, ó, ARFF. Eu vou abrir esse arquivo. E aqui ele está organizado da seguinte forma. Tá? Eu tenho aqui uma relação. Eu vou chamar essa relação de idioma. Tá? Daí eu tenho os meus atributos. O primeiro atributo é o tipo escola. E é esse aqui. Ó. Ele recebe os valores pública ou privada. O segundo atributo é o graduação. Este aqui. Ele recebe os valores sim e não. E o meu terceiro atributo, o inglês, também os valores sim e não. Lembrando que esse aqui é o meu atributo classe, tá? E esses dois são os meus atributos que eu vou utilizar, chamados de atributos preditivos, tá? Eu vou levar em consideração esses dois atributos para saber se eles influenciaram nesse atributo classe, tá? E aqui eu tenho os meus dados. Olha. Nos dados eu coloco aqui o tipo da escola, tá? A graduação e o inglês. Vamos ver qual será o resultado. Veja que como eu já instalei o software, ele já reconhece o tipo do arquivo aqui. Ó. Então vou clicar 2 vezes. Bom, ele não me deu a opção de eu abrir com ele.
então vou ter que executar mesmo, tá? Vou clicar aqui no botão iniciar, vou procurar por Weka, aqui está. Ele executou, vou pedir para ele clicar, para ele selecionar o arquivo. Aqui no botão Explorer, tá? Você pode procurar por aqui também que você acha essa opção. Mas como o botão já está disponível aqui, deixa eu clicar logo nele, pronto. Quando eu clico no botão Explorer, eu tenho aqui a opção de abrir o arquivo. Deixa eu abrir aquele arquivo lá então. Aqui na pasta temp. Pronto. Abri o arquivo e aqui ele já solta algumas informações para mim. Veja que a classe, que é o atributo classe, né, que ele selecionou, é o atributo em inglês, ele já colocou o último como atributo classe. Ele já visualiza os dados aqui num gráfico de barras. Ele já tem uma contagem aqui dos atributos preditivos pública e privada. Também tem um peso aqui, tá? E quando você vem aqui em classificação, né, observe aqui também que nessa relação ele tem o número de instâncias, tá? Tem o número de atributos e a soma dos pesos aí, tá? Quando você vier em classificação, aqui você vai ter a opção de selecionar vários algoritmos, olha só. Temos de bias, algumas funções, lazy, meta, regras, e temos aqui os algoritmos de árvores, tá? Então você pode selecionar alguns desses algoritmos aqui. Daí você marca a opção Use in Training Set para ele utilizar toda a base de dados. Clique em Start e ele vai gerar aqui, ó. Tá? Vai saltar os dados de acordo com o que nós temos no nosso banco de dados. Já vai trazer aqui os percentuais, todas as informações necessárias com base nesse algoritmo aqui, ó, tá? Mas nós temos outros algoritmos de árvore aqui também. Se nós formos nesse segundo, Start, ele solta aí outras informações, ou pode até mesmo serem as mesmas informações, no entanto foi outro algoritmo que foi utilizado, tá? No caso, você deve pesquisar sobre esses algoritmos aqui, para você observar como é que eles funcionam, tá? E aí, se for o caso, assim como nós implementamos aqueles algoritmos nos bancos de dados, né, um no MySQL e outro no SQL Server, dependendo da complexidade desses algoritmos aqui, você pode implementar também no seu banco de dados. Ou então, você pode utilizar uma ferramenta como essa aqui. Ok? Então fica aí esse exercício para você pesquisar sobre esses algoritmos de árvore aqui, ó, e observar se existe, né, a possibilidade de você implementar isso daí na sua base de dados, se é que você vai utilizar esses algoritmos de árvore na sua aplicação, tá?